Olá e bem-vindos, pessoal. Obrigado por se juntarem a mim. Se ainda não fizeram isso, inscrevam-se no World Affairs and Context, no Substack e no Patreon, para ter acesso a conteúdo extra e participar da nossa comunidade. Esta colheita de soja deveria ser um momento de alívio e recompensa para os agricultores americanos, e normalmente é. Depois de meses de trabalho, as colheitadeiras percorrem os campos dourados, recolhendo o que deveria ser uma das culturas mais valiosas do país. Mas este ano as coisas estão muito diferentes. Os silos estão cheios, mas os compradores desapareceram. E isso se deve às tarifas impostas por um homem e a um estranho resgate estrangeiro de 20 bilhões de dólares. Sob as políticas comerciais agressivas do presidente Donald Trump, a China, antes a maior compradora de soja dos Estados Unidos, se afastou. Em 2024, a soja foi a segunda maior exportação agrícola dos Estados Unidos, valendo quase 25 bilhões de dólares. Só a China importou mais da metade disso, cerca de 12,6 bilhões de dólares. Mas, neste ano, zero. A China não comprou nenhuma soja americana. Em vez disso, está comprando em outro lugar. E esse lugar é justamente a Argentina. No fim de setembro, a China adquiriu cerca de 7 milhões de toneladas métricas de soja da Argentina, aproximadamente um quarto de toda a safra argentina. E a um preço de barganha, porque o país suspendeu os impostos de exportação sobre o acordo. O momento não poderia ter sido pior para os agricultores americanos, cujos grãos estavam sendo colhidos naquela época. Então, o que Trump estava fazendo enquanto a China fechava seu acordo com Buenos Aires? No mesmo dia, 23 de setembro, ele estava em Nova York se reunindo com o presidente da Argentina, Javier Milei, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Trump elogiou Milei, chamando-o de um líder fantástico e oferecendo total apoio à sua candidatura à reeleição em 2027. Quando perguntado se realmente ajudaria a resgatar a economia argentina em crise e em queda, Trump respondeu que não. Milei não precisava disso. Mas, em apenas 24 horas, o tom mudou. Na manhã seguinte, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que os Estados Unidos, abre aspas, estavam prontos. Bessent disse: "Estamos prontos para apoiar a Argentina", incluindo especificamente uma linha de swap cambial de 20 bilhões de dólares. Isso é, essencialmente, um resgate, uma injeção de dólares americanos, do dinheiro dos contribuintes, no Banco Central da Argentina, para estabilizar sua moeda em colapso. Então, o país que acabou de prejudicar os fazendeiros americanos no mercado mundial, de repente se viu recebendo ajuda econômica dos Estados Unidos. E eu também acrescentaria aqui que essa ajuda é incondicional. Não há condições vinculadas à linha de swap de 20 bilhões de dólares, como mencionei em um vídeo recente sobre esse assunto. Muitos fazendeiros americanos acham que o governo deveria se concentrar em consertar o comércio com a China, e não em socorrer a Argentina. E dá para culpá-los? A China é o maior comprador de soja do mundo. Os Estados Unidos não fizeram nenhuma venda para a China neste ano por causa das tarifas. Em outras palavras, os fazendeiros americanos estão sendo punidos duas vezes, efetivamente. Primeiro, pela resposta da China às medidas protecionistas de Washington e, novamente, pela generosidade de Washington, que representa uma intervenção direta nos assuntos internos de um Estado estrangeiro. Para piorar a situação, um fotógrafo da Associated Press chegou a capturar um momento na ONU mostrando o telefone do secretário do Tesouro, Bessent. Na tela, muitos de vocês talvez já tenham visto, havia uma mensagem da secretária de Agricultura, Brooke Rawlings. Os preços da soja estão caindo ainda mais por causa disso. Isso dá mais poder de barganha à China sobre nós. Em outras palavras, o resgate financeiro dos Estados Unidos para a Argentina, feito justamente quando a China fechou seu acordo de soja, está piorando ainda mais a situação dos agricultores americanos. E, claro, não se trata apenas da soja. As exportações norte-americanas de carne bovina, suína, amêndoas, algodão e laticínios também sofreram quedas desde o início das novas políticas tarifárias.
Em toda a economia agrícola, a dor é real. As falências de fazendas estão no nível mais alto em 5 anos. A renda média das propriedades rurais é negativa, as falências de pequenos negócios rurais estão aumentando. E embora o Congresso tenha aprovado 42 bilhões de dólares em ajuda emergencial ao setor agrícola, economistas afirmam que isso apenas adia uma crise financeira mais profunda. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou discretamente essa tendência. Em seu relatório mais recente, projetou queda nas exportações e um aumento no déficit comercial agrícola, o primeiro em décadas. Portanto, há mais dificuldades a caminho para os agricultores americanos. O órgão chegou a remover sua sessão habitual de comentários. E sabe por quê? Porque queriam evitar qualquer discussão pública sobre como as tarifas reduziram drasticamente a demanda por exportações. Enquanto isso, os concorrentes estrangeiros estão prosperando. Brasil e Argentina estão preenchendo as lacunas deixadas pelos Estados Unidos, ampliando suas exportações de soja para a China e outros grandes mercados. Como o American Farm Bureau alertou recentemente, compradores estrangeiros estão recorrendo a fornecedores de menor custo, como Brasil e Argentina. A solução deles é muito clara. Os Estados Unidos precisam de novos acordos comerciais. Mas Washington praticamente abandonou os amplos acordos de comércio que existiam antes. A maioria deles eram tratados de livre comércio, do tipo que antes impulsionava as exportações agrícolas. O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho foi ainda mais direto. Os Estados Unidos não firmaram um novo acordo comercial com um grande parceiro há mais de uma década. Uma década. Apesar de tudo isso, o apoio político transversal na América rural continua notavelmente forte. É algo muito ideológico, pode-se dizer, para muitos no interior. A lealdade é mais profunda do que a dor econômica de curto prazo, mas essa lealdade pode em breve ser posta à prova. Porque apesar de todo o discurso sobre vencer no comércio, os números contam outra história. Mercados encolhendo, falências em alta e uma economia agrícola cada vez mais dependente da ajuda do governo. Enquanto Trump se gaba de que as tarifas estão tornando a América forte novamente, os fazendeiros veem seus meios de subsistência se deteriorarem, mesmo enquanto seu presidente envia bilhões ao exterior para resgatar um aliado estrangeiro. E por resgatar, é claro, entende-se salvar o presidente Milei em seu cargo como forma de conter a expansão da China na América Latina. No fim, a ironia é difícil de ignorar. O presidente que prometeu colocar a América em primeiro lugar agora está ajudando a Argentina a vender soja para a China. O mesmo comprador que Estados Unidos perderam por causa das próprias tarifas. Para os agricultores dos Estados Unidos, isso não é apenas uma questão de estratégia. Pode até parecer uma traição disfarçada de patriotismo. Então, comente abaixo e me diga o que você acha desses acontecimentos. Você está preocupado com isso? Se você, ou talvez alguém que você conheça, trabalha na agricultura ou no campo aqui nos Estados Unidos, o que essa pessoa pensa? Conte pra gente nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião. Muito obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Espero que você considere apoiar meu trabalho. Isso significa muito. Torne-se assinante no YouTube, Substack ou Patreon. Adoraria vê-lo nas minhas plataformas alternativas. Você encontrará os links abaixo. Tenha um ótimo resto de dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!